Comissões de planos. Como que funciona as comissões para uso do plano, para venda de plano, como que você vai comissionar o seu profissional para questões das assinaturas. Como que funciona isso? O sistema ele tem um recurso específico para tratar a questão do controle das comissões, mas a gente sabe que cada estabelecimento pode ter a sua própria forma de fazer esse cálculo, trabalhando com bonificações, com metodologias diferentes. Então, como são várias formas diferentes para fazer isso, a gente optou por trazer uma única forma mais tranquila de se trabalhar, mais fácil de se entender, de uma maneira que a gente consiga entregar esses dados calculados e prontos para você fazer o pagamento das comissões. Mas caso você tenha uma regra totalmente diferente, uma estratégia diferente, porque pode variar muito, você pode extrair as informações de uso de dentro do sistema e fazer esse cálculo manualmente através da regra que você está querendo colocar. A regra de controle padrão que o sistema entrega é um modelo de comissão por período, ou seja, uso do período. A gente vai ter todo um uso dentro do mês que foi atendido esse cliente naquela assinatura, por exemplo, do dia 1 do 11 até 31 do 11, você vai ter todo esse histórico e de todo esse histórico que entrou, de todos esses atendimentos que foram realizados, a gente vai ter um percentual de comissão destinado para o profissional, que pode ser um percentual definido por você. Então, você pega tudo que foi usado do cliente naquele período, naquele pagamento da mensalidade dele, e se calcula em cima disso a quantidade total da comissão a ser paga para o profissional. E como que configura isso? Cada profissional pode ter uma configuração diferente de percentual, dependendo da tua regra de negócio. Isso é configurado aqui dentro nas agendas, dentro do cadastro do plano. Então, cada plano pode ter a sua configuração de comissão diferente. Neste exemplo que eu vou utilizar, eu estou utilizando o percentual uso base 50%, ou seja, 50% do valor do plano vai ser usado para comissões. O percentual de uso do plano sobre o plano base, esses 100 que a gente está vendo aqui, seriam 100% sobre 50% do valor da mensalidade cobrada. E também a comissão da venda do plano, que no caso é somente na primeira vez, eu vou ter 70% comissionado para a venda do primeiro plano da primeira assinatura. Vamos ver como que isso funciona na prática para que não fique tão complicado de entender. Então eu trouxe aqui um resuminho bem simples do que seria essa aplicação que eu coloquei aqui para vocês no exemplo para a gente poder entender. Então eu tenho aqui o plano cabelo e barba, estou cobrando R$ 169,90 do cliente e eu vou definir que o plano base de comissão, que seria esse 50% definido aqui, seriam 50% da mensalidade destinado para a comissão, ou seja, 50% dos R$ 169,90, portanto, R$ 84,95, é destinado à comissão de profissionais, aos que vão fazer o atendimento do cliente. Os outros 50% é do estabelecimento, certo? Lembrando que é só um exemplo, você pode definir esse percentual. Então, acabamos de repartir no meio esses R$ 169,90 e destinar R$ 84,95 para quem for atender o cliente. Então, o que a gente vai ter? A comissão do profissional vai ser 100% sobre os 50%. Ou seja, eu consigo ter dos R$ 84,95, eu vou comissionar 100% para eles. Então, eu vou ter, obviamente, R$ 84,95 destinado para o profissional. Lembrando que você pode utilizar um percentual diferente aqui também. Por exemplo, 80% dos 50%, né? Então, é um cálculo um pouquinho complicadinho de fazer, mas normalmente é este percentual que eu passo para vocês. Normalmente é 100% da metade ou 100% de 70%, né? Vai depender da tua estratégia. Mas normalmente é 100%. Já a comissão de venda, a gente vai ter 70% sobre esse valor de R$ 169,90. Então, esse valor aqui, o profissional vai receber apenas na primeira vez que ele vendeu o plano. Então, é um incentivo para que ele venda os planos, né? Depois ele não recebe mais esse valor, ele vai receber somente com base no uso, né? Então 70% de R$ 169,90 deu R$ 118,93. Aqui eu já tenho a configuração certinha, então como eu defini ali, eu já defini os dias tudo certinho aqui. Basicamente é isso aqui que eu preciso para fazer essa operação básica que eu mostrei para vocês aqui, que é o padrão que o sistema entrega da base de comissões. Trouxe novamente um resumo de como que vai funcionar o cálculo da comissão do uso desse plano. Como ele foi definido por período, você precisa definir uma data
de início e uma data de fim para poder extrair esses resultados de uso, porque senão nunca vai fechar o seu cálculo, né? E normalmente isso é de primeiro até fim do mês, daquele mês em questão, e aí se paga no próximo mês. Então, no exemplo que eu estou utilizando aqui, vamos ver como que ficou essa simulação de uso aqui que aconteceu no mês de novembro, tá? Então, o que aconteceu aqui? Nós temos o cliente Pedro, ele paga o valor de R$ 169,90 e anteriormente a gente definiu que a gente vai destinar R$ 84,95, ou seja, 50% do valor da mensalidade para comissionamento dos profissionais. Quanto mais o profissional atender, mais ele vai receber até o limite de R$ 84,95, não vai passar desse valor. Então, se esse profissional atender o cliente e um outro profissional também atender o mesmo cliente, aí a gente tem proporcional esse valor de R$ 84,95 conforme a quantidade que foi atendido. Então, no exemplo que eu estou usando aqui, eu mostrei aqui que eu tenho uma vez barba, ou seja, ele utilizou uma vez a barba com o profissional João. Na outra semana ele veio de novo e fez mais um cabelo com o profissional João. Na outra semana novamente, ele veio, só que ele foi atendido pelo profissional Eduardo. Então, como que vai ficar aqui? Como que vai fazer esse cálculo, certo? Então, nós temos esses R$ 84,95 dividido por 3, porque foram feitos 3 usos. Claro, se tiver 2 usos aqui, então a gente vai ter 4, né? Mas o exemplo que eu estou usando aqui mais simples vai ser uma vez. Então, nós vamos ter R$ 28,31 por uso, né? Por quantidade aqui. Então, o João vai receber R$ 28,31 pela primeira barba e mais R$ 28,31 para o cabelo que foi feito na outra semana. Então, isso aqui é do João e isso aqui é do Eduardo. O Eduardo também vai receber R$ 28,31 porque ele fez um corte só com o profissional na outra semana. Então, como que a gente vai ter o resumo? A gente vai tirar um relatório do dia 1/11 de 2024 até 30/11 de 2024, nesse exemplo que eu estou usando, tá? Então a gente vai ter o quê? O João vai receber 2 vezes 28,31, ou seja, 56,62, e o Eduardo vai receber uma vez 28,31, que aí eu vou ter o final total de 84,95. Então é dessa maneira aqui que o sistema vai fazer o cálculo. Claro que se somente o João fosse atender o Pedro, ele ia ter a sua totalidade de 84,95. Mas como teve o Eduardo, que pelo menos fez um atendimento, então eu tenho que pagar o Eduardo proporcionalmente dentro do limite de 84,95 que foi previamente definido. Então é dessa maneira que o sistema vai calcular e te dar esses valores para que você possa conferir e depois sacar esse valor lá para o fluxo de caixa e fazer seu fechamento. Vamos ver na prática, então, como que fica isso no sistema. No primeiro momento, então, vamos começar pelo básico da operação, o início da operação, que é a venda do plano. Então, a gente definiu aqui no nosso script que os profissionais seriam comissionados em 70% da comissão da venda do plano, que seria R$ 118,93. Este valor ele não vai entrar aqui junto na comissão de uso, porque ele não é considerado um uso, ele é considerado um percentual de comissão na venda, certo? Então este valor aqui ele não vai ser comissionado junto com este relatório, ele vai entrar de uma maneira diferente no sistema. Então é isso que a gente vai simular agora. Vou fazer uma venda rápida aqui de um plano para um cliente para a gente ver como que fica aqui o comissionamento dele. Vou fazer aqui uma operação simples de venda de plano para a gente ver como que fica a operação da comissão, essa primeira mensalidade que o profissional vai receber. Então é importante que você selecione o profissional para fazer o comissionamento para ele. Vou selecionar aqui venda de plano, vou dar um próximo e depois eu vou estar selecionando qual o plano que eu vou comissionar, que eu vou vender para o cliente, no caso, seria R$ 169,90, que é o exemplo que a gente está usando. Vou selecionar aqui Pix e está tudo certo, que foi registrada a venda, eu vendi o plano, o cliente já teve a sua assinatura ativada, está tudo certo. Como é que eu sei agora como que eu consulto essa questão dos comissionamentos? Eu vou vir aqui na parte financeiro, comissões. Vou selecionar aqui o João, aqui no caso já está selecionado. Então aqui já está aparecendo que ele tem um valor de R$ 118,93, que é o 70% que a gente comissionou para venda de plano. Então nessa tela aqui vai cair todas as comissões de venda de serviços também. Então se você tem comissionamento por serviço avulso, ele vai cair aqui também e você precisa fazer o saque desse valor aqui por mês, conforme o fechamento do seu ciclo financeiro. Então, como este é um valor que não se refere a uso, ele vai cair aqui porque ele está se referindo à venda de plano do primeiro mês.
Seguindo o nosso exemplo aqui, agora eu vou simular o uso de 2 vezes para o João e 1 vez para o Eduardo aqui desse cliente que a gente vendeu a assinatura. Então, vou vir aqui em venda normal, que seria o procedimento de uso de plano, né? Vou selecionar aqui o cliente e a sua assinatura. Vou selecionar ali o próprio profissional. Vou colocar aqui o serviço que foi selecionado para a gente fazer esse exemplo, que no caso foi uma barba, né? Vou colocar aqui barboterapia, que seria parecido. E vou selecionar aqui a assinatura. Agora, supomos que ele voltou na outra semana. A gente vai fazer mais uma venda direta aqui. Selecionei aqui o corte para a segunda operação de uso e vou gravar. Agora nós temos 2 usos aqui registrados para o João. Agora falta fazer o terceiro uso, que seria do Eduardo. Selecionei aqui o Eduardo, venda direta, né? E aí nós temos aqui o terceiro uso que ele vai fazer aqui do nosso script, que seria mais um cabelo, né? Então eu vou dar sequência aqui, vou registrar o uso normal de um cabelo aqui qualquer e vou registrar. Então nós vamos ter agora 2 usos para o João e 2 usos para o Eduardo. Como que fica agora as comissões? A gente vai ver isso lá no relatório. Você vai acessar aqui a assinatura comissões de uso. Para tirar um relatório de comissões de uso, então eu vou acessar aqui assinatura comissões de uso. Vou selecionar aqui o período inicial, no meu caso aqui eu estou usando novembro, né? Imagine que o mês de novembro já passou e a gente vai fazer o pagamento no mês de dezembro. Então, vou selecionar aqui de 1/11 a 30/11 e vou gerar o relatório. Você pode filtrar por unidade, por cliente e tudo mais. Então, ele já me trouxe os totais aqui, ó, exatamente como que a gente definiu aqui no nosso script. Claro que ele pode dar alguma pequena diferença aqui no arredondamento dos números quebrados, né? Mas olha o que nós temos aqui. Nós temos o cliente Adriano, que a gente usou aqui como exemplo. E o profissional João fez 2 atendimentos, né? 2 atendimentos aqui de barba, né? E um de barba e um de cabelo. E a gente teve o valor de 56,64, ó, 28,32 por unidade, né? E o Eduardo aqui, então, ele já separou. Também fez um atendimento aqui, um corte infantil, no valor de 28,32. Então, o comissionamento aqui para o Eduardo é 28,32 nesse período todo. Claro que neste exemplo aqui eu só usei uma operação, no caso você vai ter vários clientes aqui durante o mês. E o total do João foi 56,64. Então, basicamente, esse aqui é os totais que a gente vai ter, que no final vai fechar o que a gente definiu aqui, ó, de R$ 84,95 na mensalidade do cliente de R$ 169,90. Uma vez que você tirou esse relatório, você já sabe, com base nos totais, aqui quanto que você tem que pagar de comissão. E no final aqui em cima você vai ter os totais gerais de todas as comissões a serem pagas nesse período. Então é importante selecionar o período correto. Feito isso, somente é preciso lançar comissões aqui no botão e a gente vai ter os 56,64 com o do João e os 28,32 do Eduardo, que a gente vai lançar para o fluxo de caixa. Eu posso alterar esses valores, caso você queira dar algum bônus ou descontar algum valor, você pode fazer aqui. Senão você vai deixar o valor total aqui. Vou selecionar aqui lançar. Pronto, está feito. Ele já lançou aqui para o sistema de comissões do profissional, ó. E já lançou aqui as 2 entradas, ó. No caso aqui eu tenho João e Eduardo, né? E eu posso ver eles individuais. Então, ele vai sair da comissões de uso e vai lançar para dentro de comissões. E o processo é, sai da comissões de uso, vai para comissões e depois vai para o fluxo de caixa, que aqui você vai fazer a operação de pagamento para o profissional. Então, eu vou selecionar aqui somente um deles para não ficar confuso. Vou selecionar o João aqui, ó, e eu vou ter exatamente isso, ó. A comissão da venda de plano dele no mês foi R$ 118,93 e depois a comissão de uso do plano, que foi do período do dia 1 até o dia 30, no total todo deu R$ 56,64. Então eu tenho que pagar para o João, nesse novo período aqui, R$ 175,57. Aí eu posso filtrar aqui também pelo Eduardo, para saber individualmente, né? O Eduardo foi a mesma coisa, só que eu não vendi nenhum plano, então ele não tem aqui o valor de venda de plano, somente o valor de uso, né? Então eu vou selecionar aqui de volta o João e a gente vai sacar esse valor aqui para o fluxo de caixa. Aí é bem simples, é só vir aqui no mais, selecionar aqui o profissional que a gente vai querer fazer a operação, o saldo dele é 175,57, e aí eu vou selecionar aqui a forma pagamento, no caso, né? E vou pagar o valor total para ele, né? Posso descontar também aqui e tudo mais, né? E posso colocar também observações de data de pagamento. Vou lançar, e aí agora a gente tem o valor de menos 175,57, que neste caso aqui zerou
todo o saldo que ele tinha aqui no sistema de comissões dele, porque esse valor aqui eu já considerei como pago. Se eu vir aqui no fluxo de caixa, eu vou ter o valor lançado aqui, ó, de 175,57 para te fazer a gestão geral do sistema. Então, para isso que serve comissões. Esse sempre vai ser o fluxo. Toda a operação de comissão que vem do caixa, por exemplo, de venda de plano avulso e tudo mais, ele também vai cair aqui. Então você consegue unificar tudo aqui dentro num único lugar para depois daqui fazer a operação para o fluxo de caixa. Lembrando sempre como que isso aqui fosse um extrato bancário, né? Então o profissional ele tem um saldo a receber e você vai fazer entradas desses valores, que no caso são etiquetados aqui na cor azul, e quando você faz algum pagamento, algum desconto, esse valor ele vai entrar como menos aqui e depois vai te dar um saldo. Então ele começou com saldo 0, depois ele teve o valor de 175 e depois a gente sacou 175. Então, portanto, o saldo atual dele a receber é 0. Na medida que começar as outras operações do mês de dezembro, esse valor aqui de saldo ele vai aumentando com o tempo. Caso você não deseja fazer a operação de lançamento baseado em cima da comissão de uso que o sistema dá aqui, você pode alterar, obviamente, os valores ali como a gente viu anteriormente, mas você pode também fazer operações manuais. Você pode vir aqui em relatórios, em assinaturas, a gente tem a opção de usos, ó. Então você pode também tirar um relatório aqui mais específico, que não é separado por período de uso, como a gente viu anteriormente, porque lá ele já faz o cálculo automático, né? Aqui você consegue saber todas as quantidades, ó, que foram efetuadas dentro daquele mês. Então, com base nisso aqui, você pode fazer um cálculo manual e também vir aqui, ó, na parte de financeiro, comissões, e fazer um lançamento, por exemplo. Um lançamento pode ser um lançamento avulso, né? E colocar aqui, ó, comissão venda de plano, comissão de uso de serviço, ó, comissão de produtos. Você pode selecionar do jeito que você quiser aqui, ó, e aí definir o valor aqui que você vai pagar pro profissional e depois é só lançar. E aí ele vai sair, obviamente, esse valor aqui de dentro do fluxo de caixa de comissões, e aí ele pode passar para dentro do fluxo de caixa normal do sistema geral.